Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz. Estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Novamente aqui comigo tenho a honra e o prazer em receber a Ana Paula. Tudo bom, Ana? Tudo bem, e você, Luiz? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui participando do Mensagens de Luz. É sempre uma oportunidade de aprender, de refletir sobre as palavras do Emmanuel, que tanto tocam, o nosso coração, a nossa alma e nos auxiliam na nossa jornada espiritual. Belas palavras. Nós estamos no capítulo 119 do mencionado livro. Você poderia falar qual que é o título deste capítulo e a qual frase ele se refere? Certo. O capítulo 119 fala nos problemas da posse. Então essa mensagem, ela fala sobre a busca exagerada pelos bens materiais, e é um tema muito importante, porque é ainda muito presente na nossa vida, pelo menos na vida da maioria das pessoas, e eu me incluo nessa situação, ou nessa vida ou em outras, todos nós tivemos problemas com a posse. Sim, esta posse, todo esse pensamento sobre a posse que Emmanuel nos traz, ele decorre de uma fala de Paulo. Sim, não é? Exatamente. E Paulo diz que porque nada trouxemos para este mundo e manifesto que que nada podemos levar dele. E ele não se refere, então, só à questão da busca pelos bens materiais, a busca exagerada pelos bens materiais, mas também a relação da posse com as pessoas. Então, nada do que a gente traz aqui, do que a gente traz no nosso nascimento, no berço, nós não vamos, o que a gente adquire depois nós não vamos levar. Então, todo espírito aqui encarnado não traz nenhuma propriedade material e, com certeza, não vai levar para o plano espiritual o que foi adquirido aqui. Sim, e, na verdade, Emmanuel, ele cita que esses patrimônios, eles são meramente transitórios, não é? Sim. É um empréstimo, É um empréstimo dado pelo próprio Deus. Exatamente. Tudo que a gente tem aqui não é nossa propriedade. Não pertence a nós. É um empréstimo de Deus, nos é concedido conforme a vontade de Deus e conforme a nossa necessidade. Muitas vezes já estabelecido num plano reencarnatório e às vezes a gente vem numa condição de posse, numa outra encarnação a gente vem em um outro papel. Muitas vezes eu posso ser hoje, uma empresária e liderar funcionários, uma próxima encarnação, numa próxima vida eu posso ser liderada. A gente vai trocando esses papéis e tudo aqui é emprestado por Deus. A gente não vai levar nada. Daí a importância dos chamados bens da alma. Não é o objetivo, na verdade, da encarnação, nós adquirirmos os chamados bens morais, não é? Mas Emmanuel, ele discorre bastante a respeito desse sentimento de apego aos bens materiais, não é? A gente pode observar isso em todos os tempos, em todas as civilizações. Se a gente for analisar a história, a gente tem aí a busca pelo poder, a ganância. Infelizmente, nos tempos atuais, é só a gente ligar a televisão, a olhar as mídias, que a gente vai ver a corrupção, a busca desenfreada pelo poder, pelo ter cada vez mais, o apelo ao consumo, e a gente vê isso com muita facilidade ainda, a corrupção em todos os países, especialmente no nosso, pessoas que estão sempre preocupadas em adquirir cada vez mais, fortunas que muitas vezes não vão conseguir usar durante toda uma vida, nem que conseguissem acumular para as próximas, às custas de muito sofrimento.
sofrimento do outro, pessoas que vivem em situações de miséria, sem condição, sem acesso à educação, saúde, e essas pessoas adquirindo cada vez mais. E quando eles desencarnarem, né, ele fala aqui também no texto, vão rever, né, cadê, né, os meus bens, cadê tudo aquilo que eu construí, tudo que eu adquiri, tudo que eu adquiri, que é meu. Isso, então vão despertar infelizes e num sofrimento muito grande por conta desse apego, né? E Emmanuel nos ensina também que todo esse apego pela propriedade, que é meramente transitória, na verdade advém do domínio do orgulho. Sim. E da vaidade, né? Sim. Então eu penso que o problema não é ter os bens, é como lidar com eles, né? Eu posso ter posses e usar isso de uma forma orgulhosa, né? Posso ter uma riqueza e ser arrogante, ter uma posição de acumular cada vez mais, ser orgulhoso, ou eu posso fazer o bem, ser caridoso, porque a riqueza, ela pode ser uma provação assim como a pobreza. Então, se eu souber utilizar esses bens de uma forma não só para mim, não ser orgulhoso, eu consigo aproveitar de uma forma positiva as posses. E isso nos remete, inclusive, aos tempos atuais, não é? Apesar desta mensagem de Emmanuel ter vindo já há décadas, mas a gente vê cada vez mais do capitalismo desenfreado e o sucesso é sempre tido com aquele que tem mais bens. Sim. Esta é a sociedade atual, não é? Infelizmente, a gente ainda está mais preocupado em ter do que ser, né? O homem está muito mais preocupado ainda em conquistar o mundo do que conquistar a si próprio. Então, nada adianta, né? A gente conquistar o mundo e se perder. Então, é essa mensagem que ele deixa, especialmente também em relação às pessoas. A gente não pode esquecer isso, a questão do sentimento da posse pelas pessoas. Ele fala aqui no texto que, às vezes, no primeiro sinal de emancipação de alguém, né, a gente vê aí o aniquilamento. Então, trazendo para um exemplo prático a questão das mulheres, em especial, quantas mulheres são mortas, porque são consideradas propriedade do outro. Então, num passado não muito distante, a gente tem o exemplo da escravidão, que é... Acho que inclusive atual, né? Tem alguns países em que ainda persiste a escravidão humana, né? Isso, no Brasil, um passado não tão distante, a gente tem o exemplo da escravidão aqui dos negros, e eram realmente considerados propriedades dos seus senhores. Então, é um tema realmente muito presente ainda em nossas vidas. Então, Paula, a gente já indo para o final, vamos ver como que Emmanuel conclui esta ideia, não é? Porque a frase de Paulo diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, não é? Então, gostaria que você lesse os 2 últimos parágrafos, que é a conclusão de tudo que a gente falou aqui. Certo. Usa as possibilidades da vida, sem a presunção de te assenhoreares daquilo que Deus te empresta, nessa ou naquela vantagem efêmera, que te felicite o caminho entre os homens. Recorda, com o apóstolo Paulo, que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo, e manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele. Interessante, não é? Eu acho que a gente pode fazer reflexão também que nós viemos como espíritos encarnados e depois nós não levamos sequer o corpo material, não é? Sim. Então, realmente tudo nos é emprestado. E que a gente possa refletir sobre isso que você acabou de falar, que a gente possa avaliar de fato, com sinceridade, a nossa relação com a posse,
que a busca pelos bens materiais não seja o norte da nossa marcha evolutiva, que a gente consiga olhar com sinceridade, sem orgulho, para essa nossa relação com a posse. Então, vamos cultivar, não é? Os bens que não são tão materiais assim. Os bens do Espírito, né? Os bens do Espírito, e lembrar que tudo que está neste mundo é apenas nos é emprestado por Deus e que precisamos realmente evoluir no plano espiritual. Isso mesmo. Muito obrigado, Paulo, por ter comparecido a mais este programa e que você venha em próximos programas para nos ensinar ainda mais. Eu que agradeço essa oportunidade, é sempre muito bom estar aqui com você, viu, Luiz? Este foi mais um Mensagem de Luz. Até a próxima semana.